Se compreendesseis o sentido destas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, com muita alegria, então, iniciamos hoje o capítulo 12 do Evangelho de São Mateus e estamos nos versículos 7 e 8. Mas é necessário que nós coloquemos aqui o contexto desses versículos para que possamos entender direito a situação. Jesus e os discípulos estavam caminhando em um dia de sábado, sentem fome, e então os discípulos próximos a uma plantação de trigo começam a arrancar as espigas e comê-las. Os fariseus, muito bem atentos aos passos de Jesus e de seus discípulos, começam então a acusar, falando para Jesus que os discípulos estavam fazendo algo que não era permitido fazer no dia de sábado. Então Jesus ele fala sobre a passagem que Davi e os seus companheiros entraram no templo de Deus, comeram os pães que eram próprios para o sacrifício, para a oferta, e que também o caso de os sacerdotes não transgredirem a lei do templo quando estão no sábado se ocupando daquilo que lhes é cabido. E aí então Jesus solta essa maravilha de frase em que ele fala, primeiramente, quero a misericórdia e não o sacrifício. Aqui ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Então ele fala que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Eu gostaria aqui de trabalharmos essas duas partes, sobre a misericórdia versus sacrifício e a questão do Filho do Homem que está acima da lei. As duas coisas acabam se interferindo nessa reflexão, mas é importante isso. Eu vou começar então pela última. Quando Jesus ele vem falar que o Filho do Homem também é Senhor do sábado, justamente porque existia uma lei em que basicamente colocava eles para fazerem quase nada. Amigos, reparem que Jesus já havia falado lá no Sermão da Montanha que ele não vem para abolir a lei, mas para aperfeiçoá-la. E ele fala justamente que o homem não é feito para o sábado, mas que o sábado é feito para o homem, mudando completamente o sentido das coisas. E aí é importante nós pararmos e refletirmos sobre os nossos próprios atos. Se nós estamos fazendo as coisas pelo legalismo, que a lei muitas vezes nos orienta a fazer, nos pede que façamos, se é simples e puramente pelo legalismo, nós precisamos tomar bastante cuidado, porque quando isso acontece, falta-nos caridade. É mais ou menos como se você fosse pagar o salário mínimo para Deus. Pensemos, por exemplo, no preceito de se ir à missa aos domingos e dias santos, os dias de festa, os dias de guarda, os dias de preceito. Se você vai à missa somente aos domingos, somente nos dias de preceito, porque justamente os mandamentos pedem que nós guardemos esses dias, eu te pergunto, onde está o amor? Você está indo à missa pelo amor que você tem a Deus? Ou porque lhe é obrigatório ir nesses dias? E até mesmo porque é obrigatório apenas nesses dias, nos outros dias você não vai. Eu me lembro da pergunta que certa vez um evangélico
fez a um pregador. Ele virou para ele e perguntou: é verdade que vocês acreditam que Jesus está naquele pedacinho de pão e naquele pouquinho de vinho? E o pregador, bem informado, na doutrina católica, ele disse: claro que eu acredito. E então o protestante ele fala: se eu acreditasse que Deus está naquele pedacinho de pão e naquele pouquinho de vinho, com certeza eu iria todos os dias. Testemunhando na minha vida, amigos, no dia que eu escutei essa história, eu percebi que eu estava agindo muito mais pela obrigação de ir aos domingos e nos dias de guarda do que por amor a Jesus. E aí eu comecei a fazer a pergunta para mim mesmo: será que eu de fato acredito que Jesus está ali, corpo, alma e divindade? Eu percebi que sim, eu acreditava, mas eu estava dando o salário mínimo para Jesus. A partir de então eu comecei a ir à missa todos os dias. E aí eu ligo então nessa questão em que Jesus fala: quero a misericórdia e não o sacrifício. Dessa maneira nós não condenaríamos os inocentes. É necessário nós olharmos para os irmãos não com o viés da lei, dos mandamentos. Primeiro porque quando fazemos isso, a soberba, a prepotência, o orgulho crescem em nosso coração e ocupamos a cadeira de juiz, que pode ser ocupada somente por Deus. Mas o mais importante de tudo, quando fazemos isso, falta-nos caridade. Falta-nos misericórdia. Falta-nos o nosso coração batendo dentro do peito do nosso irmão. O nome disso é empatia. Eu sofrer o sofrimento do irmão. Isso me leva para a caridade. E a caridade é o vínculo da perfeição e faz com que eu pare de dar o salário mínimo para Deus. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.